Você quer riqueza, fortuna, uma vida épica? Napoleon Hill, o mestre da mente milionária, já te deu o mapa. Mas por que você ainda está patinando na lama, reclamando da vida, enquanto outros constroem impérios? A resposta não está no livro Pense e Enriqueça, e sim em você. Esqueça as fórmulas mágicas e os gurus da internet. A verdade que ninguém te conta é que a riqueza não é um destino, é uma frequência, uma vibração que emana de dentro para fora. E adivinha quem controla essa frequência? Exatamente, você. Napoleon Hill passou décadas entrevistando os homens mais ricos e poderosos do mundo. Ele destilou seus segredos em princípios atemporais, mas a chave, o elo perdido que muitos ignoram, é o domínio absoluto das suas emoções. Porque alguns vivem milagres e outros colecionam fracassos. Não é falta de sorte, não é karma, não é destino. É a incapacidade de controlar o caos interno, a tempestade de medos e inseguranças que sabotam seus sonhos a cada instante. Será que não é falta de fé, mas de postura vibracional? Você pode repetir mantras, visualizar milhões na sua conta. Mas se por dentro você se sente um fracassado, um impostor, adivinha o que o universo vai te entregar? Mais do mesmo. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional, reagindo às circunstâncias como um barco à deriva. Um comentário negativo, uma crítica no trabalho, um boleto atrasado e pronto. Lá se vai a motivação, a energia em si mesmo. Napoleon Hill sabia que a mente é uma ferramenta poderosa, mas sem o controle emocional, ela se torna uma arma contra você. Uma máquina de autossabotagem que te mantém preso na roda dos ratos, correndo atrás de uma cenoura que nunca alcança. Imagine a cena. Você está prestes a fechar um negócio milionário, a oportunidade da sua vida. Mas o medo te paralisa, a insegurança te corrói. A voz interna te sussurra que você não é bom o suficiente, que vai fracassar. E o que você faz? Recua, desiste, deixa a chance escapar por entre os dedos. Conhece essa história? Aposto que sim. Todos nós já estivemos nessa situação. A diferença entre os que vencem e os que se afogam é que os primeiros aprenderam a dominar seus demônios internos, a silenciar as vozes negativas e a agir apesar do medo. Napoleon Hill te ensinou a definir um objetivo claro, a criar um plano de ação, a cultivar a persistência. Mas ele também te alertou sobre a importância da autodisciplina, do autocontrole, da capacidade de manter a calma em meio à tempestade. E aí, a ficha caiu? A riqueza não está no dinheiro, está na sua mente. Está na sua capacidade de controlar suas emoções, de transformar o medo em combustível, a dúvida em determinação, a frustração em aprendizado. Você precisa entender de uma vez por todas. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Se você se sente pobre, fracassado, insignificante, é exatamente isso que você vai atrair para a sua vida. A boa notícia é que você pode mudar essa realidade. Você pode reprogramar sua mente, reconfigurar suas emoções, transformar a sua vibração e, consequentemente, atrair a riqueza que você tanto deseja. Napoleon Hill te deu as ferramentas. Agora, cabe a você usá-las. Cabe a você assumir o controle da sua vida, parar de reclamar e começar a agir. Cabe a você se tornar o mestre das suas emoções, o arquiteto do seu destino, o criador da sua realidade. Mas como fazer isso? Como dominar o caos interno, silenciar as vozes negativas e transformar o medo em combustível? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, meus amigos, está mais perto do que vocês imaginam. Mas para encontrá-la, vocês terão que mergulhar fundo em um oceano de verdades incômodas.
verdades incômodas que te forçarão a encarar o espelho e ver a pessoa que você realmente é, não a que você finge ser. A primeira verdade incômoda é que você é viciado em drama. Adora uma desculpa, uma lamentação, uma historinha triste para justificar a sua mediocridade. Seus problemas são sempre maiores, seus obstáculos intransponíveis, sua falta de sorte lendária. Enquanto isso, pessoas com 10 vezes mais dificuldades superam seus desafios e constroem legados. Qual a diferença? Elas escolheram ser protagonistas da própria história, em vez de vítimas do destino. Napoleão Hill falava sobre o poder do mastermind, a união de mentes para um objetivo comum. Mas antes de se juntar a um grupo, você precisa dominar a sua própria mente. E isso significa cortar o cordão umbilical com a negatividade. Pare de assistir notícias que te deprimem, de seguir perfis que te invejam, de conversar com pessoas que te drenam a energia. Cerque-se de positividade, de exemplos inspiradores, de pessoas que te desafiam a ser melhor. A segunda verdade incômoda é que você confunde conhecimento com ação. Você lê livros, assiste vídeos, faz cursos, acumula informações, mas não coloca nada em prática. É como ter um carro de corrida na garagem e nunca sair para a pista. De que adianta saber todas as teorias sobre como enriquecer se você não levanta a bunda da cadeira e começa a trabalhar? Hill enfatizava a importância da fé definida, a crença inabalável no seu objetivo. Mas fé sem ação é como um motor sem gasolina. Você pode acreditar o quanto quiser que vai ficar rico. Mas se não fizer um esforço consistente, se não correr riscos calculados, se não persistir diante dos obstáculos, seus sonhos permanecerão apenas sonhos. A terceira verdade incômoda é que você tem medo do fracasso. Aterrorizado com a possibilidade de errar, de ser julgado, de ser ridicularizado. Prefere a segurança da mediocridade ao risco do sucesso. Mas a verdade é que o fracasso é inevitável. Faz parte do processo. É como aprender a andar de bicicleta. Você vai cair várias vezes antes de conseguir pedalar sem ajuda. Napoleão Hill afirmava que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Em outras palavras, cada fracasso é uma oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar mais forte. Não tenha medo de errar. Tenha medo de não tentar. Tenha medo de passar a vida inteira se perguntando: e se eu tivesse feito diferente? A quarta verdade incômoda é que você se compara constantemente com os outros. Acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, que a vida dos seus amigos é mais feliz, que o sucesso dos seus colegas é mais fácil. E essa comparação te paralisa, te desmotiva, te impede de reconhecer o seu próprio valor. Hill ensinava sobre a importância da mente subconsciente e como alimentá-la com pensamentos positivos. Mas se você está sempre comparando a sua vida com a dos outros, está enviando mensagens negativas para o seu subconsciente. Está dizendo a si mesmo que você não é bom o suficiente, que você nunca vai alcançar seus objetivos. Concentre-se em si mesmo, no seu progresso, nas suas conquistas. Celebre cada pequena vitória. Aprenda com cada pequeno fracasso. Sua jornada é única. Sua história é sua. A quinta verdade incômoda é que você não se conhece de verdade. Não sabe quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus valores, seus propósitos. Vive no automático, seguindo o fluxo, fazendo o que esperam de você, em vez de buscar o que te faz feliz. Napoleão Hill incentivava a autossugestão, a repetição constante de afirmações positivas para reprogramar a mente. Mas antes de repetir essas afirmações, você precisa saber quem você é, o que você quer, o que te motiva. Faça uma autoanálise honesta e brutal. Descubra seus talentos, explore suas paixões, defina seus objetivos. E então,
Use a autossugestão para fortalecer sua identidade, para acreditar em si mesmo, para se tornar a pessoa que você sempre sonhou ser. A sexta verdade incômoda é que você procrastina. Deixa tudo para depois. Adia as tarefas importantes, as decisões difíceis, os projetos desafiadores. Prefere o prazer imediato da procrastinação ao desconforto do trabalho árduo. Mas a verdade é que a procrastinação é um ladrão de sonhos. Rouba seu tempo, sua energia, sua motivação. Hill falava sobre a importância da decisão, a capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas. Mas a procrastinação é o oposto da decisão. É a indecisão, a hesitação, o medo de escolher o caminho errado. Pare de adiar o inevitável. Enfrente seus medos. Tome suas decisões. Comece a agir agora. O futuro começa hoje. A sétima verdade incômoda é que você não assume a responsabilidade pela sua vida. Culpa os outros pelos seus fracassos. Reclama das circunstâncias. Se vitimiza diante dos problemas. Mas a verdade é que você é o único responsável pelo seu destino. Suas escolhas, suas ações, suas atitudes determinam o seu futuro. Napoleão Hill enfatizava a importância da persistência, a capacidade de seguir em frente apesar dos obstáculos. Mas a persistência só é possível quando você assume a responsabilidade pela sua vida. Quando você entende que você é o único que pode mudar a sua realidade. Pare de culpar os outros. Pare de reclamar do mundo. Pare de se vitimizar. Assuma o controle da sua vida e comece a construir o futuro que você merece. Essas são apenas algumas das verdades incômodas que você precisa encarar para destravar o seu potencial e alcançar a riqueza que você tanto deseja. Mas lembre-se, o caminho não será fácil. Haverá desafios, obstáculos, momentos de dúvida e desespero. Mas se você persistir, se você acreditar em si mesmo, se você seguir os princípios de Napoleão Hill, você chegará lá. Porque a verdade, a grande e libertadora verdade é que você é capaz. Você tem dentro de si todas as ferramentas necessárias para construir a vida dos seus sonhos. Só precisa aprender a usá-las. E para começar a usá-las, você precisa responder a uma pergunta crucial. O que você realmente quer? Não o que seus pais querem para você. Não o que seus amigos esperam de você. Não o que a sociedade te impõe. Mas o que você, no fundo da sua alma, realmente deseja alcançar. O que você realmente quer? Uma pergunta simples, mas que te paralisa. Te assusta. Porque responder de verdade exige coragem, exige honestidade, exige abandonar as máscaras e os disfarces. Exige admitir que talvez você tenha passado a vida inteira correndo atrás de um ideal que não era seu. Napoleão Hill falava sobre o poder do desejo ardente, a força motriz que te impulsiona a superar todos os obstáculos. Mas como acender esse fogo se você nem sabe o que realmente quer? Como ter um desejo ardente por algo que não te pertence? Pare agora mesmo. Desligue o celular. Feche o computador. Silencie o mundo. Respire fundo e pergunte a si mesmo: se eu pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que seria? Não pense em dinheiro. Não pense em status. Não pense em aprovação social. Pense no que te faz vibrar, no que te dá tesão, no que te faz sentir vivo. Talvez você queira ser um artista, um escritor, um músico. Talvez você queira criar um negócio, ajudar pessoas, construir um legado. Talvez você queira viajar pelo mundo, viver em uma praia paradisíaca, ter uma família grande e unida. Não importa o que seja. O importante é que seja autêntico, que seja genuíno, que venha do fundo do seu coração. E se você não sabe a resposta, tudo bem. Não se culpe, não se frustre. A busca pelo propósito é uma jornada,
não um destino. Napoleão Hill te ensinou a definir um objetivo claro, a escrever uma declaração de propósito, a visualizar o seu sucesso. Mas antes de fazer tudo isso, você precisa se conhecer, precisa se entender, precisa descobrir o que te move. Experimente coisas novas, saia da sua zona de conforto, converse com pessoas diferentes, leia livros, assista filmes, faça cursos, explore seus talentos, descubra suas paixões, defina seus valores. E preste atenção aos sinais. O universo está o tempo todo te enviando mensagens, te mostrando o caminho. Basta estar atento, basta estar aberto, basta estar disposto a ouvir a sua voz interior. A voz que te sussurra quando você está fazendo algo que ama. A voz que te avisa quando você está se desviando do seu caminho. A voz que te lembra quem você é de verdade. Napoleão Hill te alertou sobre a importância da intuição, a capacidade de acessar o conhecimento subconsciente. Mas a intuição só se manifesta quando você está conectado com o seu propósito, quando você está alinhado com a sua verdade. Então, pare de se enganar, pare de se iludir, pare de viver uma vida que não é sua. Assuma o controle do seu destino, defina o seu propósito e comece a construir a vida que você merece, porque a riqueza não é apenas ter dinheiro, é ter uma vida significativa, é ter um propósito claro, é fazer a diferença no mundo, é acordar todos os dias com a certeza de que você está vivendo a sua melhor versão. E para isso, você precisa estar disposto a pagar o preço, a trabalhar duro, a sacrificar o prazer imediato, a enfrentar os desafios de frente, a persistir quando tudo parece impossível, a acreditar em si mesmo, quando ninguém mais acredita. Napoleão Hill te ensinou sobre o poder da mente mestra, a união de mentes para um objetivo comum. Mas a mente mestra não é apenas um grupo de pessoas, é um estado de espírito. É a capacidade de se conectar com outros indivíduos que compartilham seus valores, seus sonhos, seus propósitos. Cerque de pessoas positivas, de pessoas inspiradoras, de pessoas que te desafiam a ser melhor. Afaste-se das pessoas negativas, das pessoas invejosas, das pessoas que te drenam a energia. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há milhões de pessoas no mundo que estão buscando a mesma coisa que você. Uma vida plena, uma vida feliz, uma vida rica em todos os sentidos. Conecte-se com essas pessoas, compartilhe suas experiências, troque ideias, ajude-se mutuamente. Juntos vocês podem alcançar seus objetivos mais rápido e com mais facilidade. Napoleão Hill te incentivou a transformar o desejo em realidade, a materializar seus sonhos através do poder da mente. Mas a mente não é uma varinha mágica, é uma ferramenta poderosa que precisa ser utilizada com sabedoria. Visualize o seu sucesso. Imagine-se vivendo a vida que você deseja. Sinta as emoções positivas que isso te causa. Mas não fique apenas na visualização. Coloque em prática. Haja. Trabalhe, persista e não se preocupe com os resultados imediatos. Concentre-se no processo, na jornada, no aprendizado. Os resultados virão com o tempo. Se você se mantiver fiel ao seu propósito, se você se mantiver firme na sua fé. Napoleão Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a decisão de seguir esse caminho, de usar essas ferramentas, de acreditar em si mesmo é sua. Você pode continuar reclamando da vida, culpando os outros pelos seus fracassos, se vitimizando diante dos problemas. Ou você pode assumir o controle do seu destino, definir o seu propósito e começar a construir a vida que você merece. A escolha é sua, e a hora de escolher é agora, porque o tempo não espera por ninguém. A vida é curta demais para ser desperdiçada com mediocridades, e o seu potencial é infinito. Desperte o gigante que reside em você. Liberte o seu poder interior e conquiste a riqueza que você nasceu para ter.
Napoleão Hill te disse: pense e enriqueça. Mas ele também te disse: haja e conquiste. E agora que você já sabe o que realmente quer, qual será o seu próximo passo? Qual será a sua primeira ação em direção à realização do seu sonho? E agora que você já sabe o que realmente quer, qual será o seu próximo passo? Qual será a sua primeira ação em direção à realização do seu sonho? Não me venha com respostas elaboradas, planos mirabolantes, listas intermináveis de tarefas. A primeira ação é sempre a mais simples, a mais imediata, a mais acessível. É o pequeno passo que te tira da inércia, que te coloca em movimento, que te mostra que é possível começar. Napoleão Hill chamava isso de ação direcionada. Não é sair correndo sem rumo, não é se afogar em trabalho sem propósito, não é se perder em detalhes insignificantes. É concentrar sua energia em uma única tarefa, em um único objetivo, em um único momento. Se você quer ser um escritor, não espere ter tempo livre, inspiração divina ou um contrato com uma editora famosa. Comece escrevendo uma página por dia, um parágrafo por dia, uma frase por dia. O importante é começar. Se você quer criar um negócio, não espere ter o produto perfeito, o plano de negócios infalível ou o investidor ideal. Comece vendendo algo simples, oferecendo um serviço básico, testando sua ideia com amigos e familiares. O importante é começar. Se você quer viajar pelo mundo, não espere ter dinheiro sobrando, um roteiro impecável ou a companhia perfeita. Comece pesquisando destinos, planejando um fim de semana em uma cidade próxima, economizando uma pequena quantia por mês. O importante é começar. Pare de se sabotar com a desculpa da perfeição. Pare de se paralisar com o medo do fracasso. Pare de se enganar com a ilusão do tempo livre. A hora de começar é agora. O lugar de começar é onde você está. A ferramenta de começar é o que você tem. Napoleão Hill te ensinou a importância da persistência, a capacidade de seguir em frente apesar dos obstáculos. Mas a persistência não é apenas força de vontade. É também estratégia. É saber quando insistir, quando recuar, quando mudar de direção. Não seja teimoso. Não seja cabeça dura. Não seja intransigente. Esteja aberto a aprender com seus erros, a se adaptar às mudanças, a ouvir os conselhos de pessoas experientes. E lembre-se, o caminho para o sucesso não é uma linha reta, é uma espiral. Haverá altos e baixos, avanços e retrocessos, momentos de euforia e momentos de desespero. O importante é não desistir, é não se deixar abater, é não perder de vista o seu objetivo final. E para isso você precisa cultivar a autoconfiança, a crença inabalável em si mesmo, a certeza de que você é capaz de superar qualquer desafio. Napoleão Hill falava sobre o poder da autossugestão, a repetição constante de afirmações positivas para reprogramar a mente. Chá! Autossugestão. Mas a autossugestão não é apenas repetir frases bonitas como um papagaio. É acreditar nelas com todo o seu ser. É sentir a emoção da vitória. É visualizar o seu sucesso. É se comportar como se você já tivesse alcançado seus objetivos. É transformar a crença em realidade. E para isso, você precisa se livrar das crenças limitantes, dos pensamentos negativos, das vozes internas que te sabotam. É identificar os padrões de pensamento que te impedem de avançar e substituí-los por padrões de pensamento que te impulsionam. É questionar suas próprias convicções. É desafiar suas próprias limitações. É se permitir sonhar grande. É entender que você é muito mais capaz do que imagina. Que você tem muito mais potencial do que acredita. Que você pode alcançar muito mais do que ousam te dizer. Napoleão Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas ele também te alertou sobre os perigos da procrastinação, da indecisão,
do medo do fracasso. Ele te ensinou a importância da ação, da persistência, da autoconfiança. Mas ele também te ensinou a importância da humildade, da gratidão, da generosidade. A riqueza não é apenas ter dinheiro, é também ter valores, é ter princípios, é ter um propósito maior do que si mesmo. É usar o seu sucesso para ajudar os outros, para fazer a diferença no mundo. Para deixar um legado positivo. Napoleão Hill falava sobre o poder da mente mestra, a união de mentes para um objetivo comum. Mas a mente mestra não é apenas um grupo de pessoas, é também uma filosofia de vida. É a crença de que juntos somos mais fortes, de que juntos podemos alcançar objetivos que seriam impossíveis de alcançar sozinhos. Cerque-se de pessoas positivas, de pessoas inspiradoras, de pessoas que compartilham seus valores, seus sonhos, seus propósitos. Afaste-se das pessoas negativas, das pessoas invejosas, das pessoas que te drenam a energia. E lembre-se, o sucesso não é um jogo de soma zero, onde para um ganhar, o outro precisa perder. O sucesso é um jogo de soma positiva, onde todos podem ganhar, onde todos podem crescer, onde todos podem prosperar. Napoleão Hill te incentivou a transformar o desejo em realidade, a materializar seus sonhos através do poder da mente. Mas a mente não é uma varinha mágica. É uma ferramenta poderosa que precisa ser utilizada com sabedoria. Visualize o seu sucesso. Imagine-se vivendo a vida que você deseja. Sinta as emoções positivas que isso te causa. Mas não fique apenas na visualização. Coloque em prática. Haja, trabalhe, persista. E não se preocupe com os resultados imediatos. Concentre-se no processo, na jornada, no aprendizado. Os resultados virão com o tempo, se você se mantiver fiel ao seu propósito, se você se mantiver firme na sua fé. Napoleão Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a decisão de seguir esse caminho, de usar essas ferramentas, de acreditar em si mesmo, é sua. Você pode continuar reclamando da vida, culpando os outros pelos seus fracassos, se vitimizando diante dos problemas. Ou você pode assumir o controle do seu destino, definir o seu propósito e começar a construir a vida que você merece. A escolha é sua. E a hora de escolher é agora, porque o tempo não espera por ninguém. A vida é curta demais para ser desperdiçada com mediocridades, e o seu potencial é infinito. Desperte o gigante que reside em você, liberte o seu poder interior e conquiste a riqueza que você nasceu para ter. Napoleão Hill te disse, pense e enriqueça. Mas ele também te disse, haja e conquiste. E agora que você já entendeu a importância da ação, da persistência, da autoconfiança, da humildade, da gratidão, da generosidade, da mente mestra, da visualização, da fé, qual será o seu próximo desafio? Qual será a sua próxima barreira a ser superada? Porque a vida é uma constante jornada de aprendizado, de crescimento, de evolução. E a cada novo nível que você alcança, novos desafios surgem, novas barreiras se apresentam. E é nesses momentos que você precisa se lembrar de tudo que aprendeu, de tudo que conquistou, de tudo que superou. É nesses momentos que você precisa se conectar com a sua força interior, com a sua resiliência, com a sua capacidade de se reinventar. É nesses momentos que você precisa se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso transformar esse obstáculo em uma oportunidade? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor através desse desafio? Napoleão Hill te ensinou a importância de transformar as adversidades em bênçãos, de encontrar a semente de um benefício equivalente em cada problema que você enfrenta. Mas essa não é uma tarefa fácil. Exige prática, exige disciplina, exige uma mudança de mentalidade. Você precisa parar de se ver como uma vítima das circunstâncias e começar a se ver como um criador da sua realidade. Você precisa parar de se concentrar nos problemas
e começar a se concentrar nas soluções. Você precisa parar de reclamar do que não tem e começar a agradecer pelo que tem. E para isso, você precisa cultivar a gratidão, a capacidade de reconhecer e valorizar as coisas boas da sua vida, por menores que elas sejam. É agradecer pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua comida, pelo ar que você respira, pelo sol que te ilumina, pela chuva que te refresca. Quanto mais você agradece, mais coisas boas você atrai para a sua vida. Quanto mais você se concentra no positivo, mais o positivo se manifesta. Quanto mais você se sente feliz, mais motivos você tem para ser feliz. Napoleon Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a jornada é longa, os desafios são muitos, e a tentação de desistir é constante. Por isso, você precisa se manter firme na sua fé, se manter conectado com o seu propósito, se manter alinhado com a sua verdade e, acima de tudo, se manter grato por tudo o que você tem, por tudo o que você conquistou, por tudo o que você ainda vai conquistar. Enquanto você reflete sobre tudo isso, sobre a gratidão, sobre a fé, sobre o propósito, uma nova pergunta surge, silenciosa no fundo da sua mente. Enquanto você reflete sobre tudo isso, sobre a gratidão, sobre a fé, sobre o propósito, uma nova pergunta surge, silenciosa, no fundo da sua mente. E se a chave para a riqueza não fosse apenas ter a mentalidade certa, mas também agir como se você já a possuísse? Não estou falando de ostentação vazia, mas de uma mudança profunda na forma como você se porta, como você gasta seu tempo, como você investe sua energia. Napoleon Hill descobriu que os homens mais ricos não se viam como pessoas comuns esperando por uma oportunidade. Eles se viam como líderes, como visionários, como donos do próprio destino. Eles não esperavam que as coisas acontecessem. Eles faziam as coisas acontecerem. E essa atitude, essa autoconfiança inabalável era contagiosa. Atraía oportunidades, inspirava pessoas, criava resultados. Quantas vezes você se pegou adiando um projeto, evitando um desafio, se escondendo atrás de desculpas? Quantas vezes você deixou o medo te paralisar, a insegurança te impedir de arriscar, a opinião dos outros te desviar do seu caminho? Você precisa entender de uma vez por todas: a riqueza não é uma recompensa para quem espera passivamente. É o resultado de quem age audaciosamente. Napoleon Hill te ensinou a importância de definir um objetivo claro, de criar um plano de ação, de cultivar a persistência. Mas ele também te alertou sobre os perigos da procrastinação, da indecisão, do medo do fracasso. E a única forma de superar esses obstáculos é agir, é se colocar em movimento, é fazer acontecer. Não espere ter todas as respostas. Não espere ter todas as garantias. Não espere ter todas as condições perfeitas. Comece com o que você tem, onde você está, com os recursos que você dispõe. Dê o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja incerto, mesmo que ele seja assustador. O importante é começar a construir o seu futuro agora. Pare de se comportar como se você fosse uma pessoa comum, presa a uma vida medíocre, destinada a um futuro limitado. Comece a se comportar como se você fosse um líder, um visionário, um dono do próprio destino. Vista-se como tal, fale como tal, pense como tal, haja como tal, e o mundo, inevitavelmente, começará a te tratar como tal. Napoleon Hill te incentivou a acreditar em si mesmo, a desenvolver uma fé inabalável no seu potencial, a ter a certeza de que você é capaz de realizar seus sonhos. Mas a fé não é apenas um sentimento, é também uma ação. É a coragem de seguir em frente quando tudo parece perdido. É a determinação de persistir quando todos te dizem para desistir.
é a confiança de que você vai chegar lá, mesmo que o caminho seja longo e difícil. Não deixe que as dificuldades te abalem, que os fracassos te desanimem, que as críticas te paralisem. Use esses momentos como oportunidades de aprendizado, como combustível para te impulsionar ainda mais. Transforme cada obstáculo em um trampolim, cada erro em uma lição, cada crítica em uma motivação. Napoleão Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a jornada é longa, os desafios são muitos e a tentação de desistir é constante. E nesses momentos, você precisa se lembrar de que a riqueza não é apenas um destino, é também uma jornada. É o processo de se tornar a melhor versão de si mesmo, de desenvolver todo o seu potencial, de realizar seus sonhos. Não se compare com os outros. Não se prenda aos resultados imediatos. Não se preocupe com o que os outros pensam. Concentre-se em si mesmo, no seu progresso, na sua evolução. Celebre cada pequena vitória. Aprenda com cada pequeno fracasso e siga em frente, sempre em frente. Napoleão Hill te ensinou a importância de pensar e enriquecer, mas ele também te ensinou a importância de viver e prosperar. A riqueza não é apenas ter dinheiro, é também ter saúde, felicidade, amor, paz interior. É ter uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida significativa. Não se deixe consumir pela ambição desmedida, pela ganância desenfreada, pela busca incessante por bens materiais. Use o seu sucesso para ajudar os outros, para fazer a diferença no mundo, para deixar um legado positivo. Napoleão Hill falava sobre o poder da mente mestra, a união de mentes para um objetivo comum. Mas a mente mestra não é apenas um grupo de pessoas, é também uma filosofia de vida. É a crença de que juntos somos mais fortes, de que juntos podemos alcançar objetivos que seriam impossíveis de alcançar sozinhos. Compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o seu sucesso, compartilhe a sua riqueza. Ajude os outros a crescer, a prosperar, a realizar seus sonhos. E ao fazer isso, você estará criando um mundo melhor para todos. Um mundo onde a riqueza não é apenas um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Napoleão Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a decisão de seguir esse caminho, de usar essas ferramentas, de acreditar em si mesmo é sua. E a hora de decidir é agora, porque o tempo não espera por ninguém. A vida é curta demais para ser desperdiçada com mediocridades, e o seu potencial é infinito. Desperte o gigante que reside em você. Liberte o seu poder interior e conquiste a riqueza que você nasceu para ter. Napoleão Hill te disse, pense e enriqueça. Mas ele também te disse, haja e conquiste. E agora que você já entendeu a importância da ação, da persistência, da autoconfiança, da humildade, da gratidão, da generosidade, da mente mestra, da visualização, da fé, e agora que você começou a agir como se já tivesse alcançado seus objetivos, a pergunta que não quer calar é: qual é o seu próximo nível? Qual é o próximo desafio que você precisa enfrentar para continuar crescendo, para continuar prosperando, para continuar se tornando a melhor versão de si mesmo? Porque a jornada nunca termina. Porque a jornada nunca termina. E o seu próximo nível, o seu próximo desafio, não está escondido em um livro secreto ou em um guru iluminado, mas sim na sua própria capacidade de se reinventar, de se superar, de se tornar a pessoa que você sempre soube que podia ser. Você se acomodou. Essa é a verdade. Depois de anos correndo atrás dos seus sonhos, de lutar contra a maré, de superar obstáculos aparentemente intransponíveis, você finalmente alcançou um certo nível de sucesso, um certo patamar de conforto e simplesmente parou. Atingiu a meta? Que bom!
Mas Napoleão Hill nunca falou sobre estacionar. Você se deixou levar pela falsa sensação de segurança, pela ilusão de que já tinha conquistado tudo o que precisava, de que já tinha provado o seu valor. E com isso, você perdeu a sua ambição, a sua garra, a sua sede de conhecimento, a sua vontade de fazer a diferença. Você se tornou complacente, passou a se contentar com o mínimo, a evitar riscos, a se refugiar na sua zona de conforto. E sem perceber, você começou a regredir. A sua mente se tornou preguiçosa, o seu corpo se tornou sedentário, o seu espírito se tornou apático. Você precisa despertar, precisa sacudir a poeira, reacender a chama, redescobrir o seu propósito. Precisa se lembrar de que a vida é uma jornada contínua de aprendizado, de crescimento, de evolução, e que se você não está avançando, você está inevitavelmente retrocedendo. Napoleão Hill te ensinou a importância de definir um objetivo claro, de criar um plano de ação, de cultivar a persistência. Mas ele também te alertou sobre os perigos da autocomplacência, da estagnação, da falta de ambição. E a única forma de evitar esses perigos é continuar se desafiando, continuar buscando novos horizontes, continuar se reinventando. Não se prenda ao passado, não se acomode com o presente, não tenha medo do futuro. Use o seu sucesso como um trampolim para alcançar novos patamares, para realizar sonhos ainda maiores, para deixar um legado ainda mais significativo. Pare de se comportar como se você já tivesse chegado ao topo, como se você já soubesse tudo, como se você já tivesse conquistado tudo. Comece a se comportar como se você fosse um eterno aprendiz, um eterno buscador, um eterno explorador. Hill incentivou a imaginação sintética, a capacidade de combinar ideias existentes para criar algo novo e original. Mas para exercitar essa capacidade, você precisa estar aberto a novas experiências, a novas perspectivas, a novos desafios. Precisa sair da sua zona de conforto, se expor ao desconhecido, se arriscar a experimentar coisas novas. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de ser julgado. Use os seus erros como oportunidades de aprendizado, os seus fracassos como trampolins para o sucesso, as suas críticas como combustível para a sua motivação. Hill te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a jornada é longa, os desafios são muitos, e a tentação de se acomodar é constante. E nesses momentos, você precisa se lembrar de que a riqueza não é apenas um destino, é também uma jornada. É o processo de se tornar a melhor versão de si mesmo, de desenvolver todo o seu potencial, de realizar seus sonhos. Não se compare com os outros, não se prenda aos resultados imediatos, não se preocupe com o que os outros pensam. Concentre-se em si mesmo, no seu progresso, na sua evolução. Celebre cada pequena vitória, aprenda com cada pequeno fracasso e siga em frente, sempre em frente. Napoleão Hill te ensinou a importância de pensar e enriquecer, mas ele também te ensinou a importância de viver e prosperar. A riqueza não é apenas ter dinheiro, é também ter saúde, felicidade, amor, paz interior. É ter uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida significativa. Não se deixe consumir pela ambição desmedida, pela ganância desenfreada, pela busca incessante por bens materiais. Use o seu sucesso para ajudar os outros, para fazer a diferença no mundo, para deixar um legado positivo. Napoleão Hill falava sobre o poder da mente mestra, a união de mentes para um objetivo comum. Mas a mente mestra não é apenas um grupo de pessoas, é também uma filosofia de vida. É a crença de que juntos somos mais fortes, de que juntos podemos alcançar objetivos que seriam impossíveis de alcançar sozinhos. Compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o seu sucesso, compartilhe a sua riqueza.
Ajude os outros a crescer, a prosperar, a realizar seus sonhos. E ao fazer isso, você estará criando um mundo melhor para todos. Um mundo onde a riqueza não é apenas um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Rio te mostrou o caminho, te deu as ferramentas, te inspirou a acreditar em si mesmo. Mas a decisão de seguir esse caminho, de usar essas ferramentas, de acreditar em si mesmo é sua. E a hora de decidir é agora, porque o tempo não espera por ninguém. A vida é curta demais para ser desperdiçada com mediocridades, e o seu potencial é infinito. Desperte o gigante que reside em você, liberte o seu poder interior e conquiste a riqueza que você nasceu para ter. Napoleon Hill te disse, pense e enriqueça, mas ele te disse, haja e conquiste. E agora que você já entendeu a importância da ação, da persistência, da autoconfiança, da humildade, da gratidão, da generosidade, da mente mestra, da visualização, da fé. E agora que você começou a agir como se já tivesse alcançado seus objetivos, a pergunta que não quer calar é: qual é o seu próximo nível? Qual é o próximo desafio que você precisa enfrentar para continuar crescendo, para continuar prosperando, para continuar se tornando a melhor versão de si mesmo? É parar de se esconder atrás de desculpas esfarrapadas. Você inventa 1001 razões para justificar a sua inércia, o seu medo, a sua falta de iniciativa. Diz que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não tem talento, que não tem sorte, que não tem apoio. Mas a verdade é que você tem tudo o que precisa para começar. O que te falta é coragem. Você tem medo de sair da sua zona de conforto, de enfrentar o desconhecido, de arriscar o seu patrimônio. Tem medo de perder o que já conquistou, de ser julgado pelos outros, de fracassar. Mas a verdade é que o maior risco que você pode correr é o de não tentar. De passar a vida inteira se perguntando, e se? Não há almoço grátis. Para alcançar o sucesso, é preciso trabalhar duro, sacrificar-se, persistir, aprender com os erros. É preciso estar disposto a fazer o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E isso significa assumir a responsabilidade pela sua vida. Parar de culpar os outros pelos seus fracassos. Parar de se vitimizar diante das dificuldades. Parar de esperar que as coisas caiam do céu. Significa tomar as rédeas do seu destino e começar a construir o futuro que você deseja. E se a verdadeira armadilha não fosse a falta de ambição, mas a falsa ambição, aquela que te cega, que te afasta dos seus valores, que te transforma em alguém que você não reconhece mais no espelho. E se a verdadeira armadilha não fosse a falta de ambição, mas a falsa ambição, aquela que te cega, que te afasta dos seus valores, que te transforma em alguém que você não reconhece mais no espelho. A verdade é que muitos de vocês estão correndo atrás de uma miragem. Uma riqueza vazia, superficial, que não traz felicidade, que não preenche o vazio da alma. Estão obcecados em acumular bens materiais, em ostentar um estilo de vida luxuoso, em impressionar pessoas que não se importam com vocês. Esqueceram-se do que realmente importa, da família, dos amigos, da saúde, da paz interior, do propósito de vida. Trocaram a felicidade genuína pela satisfação momentânea, a realização pessoal pelo reconhecimento externo, a autenticidade pela artificialidade. Napoleon Hill ensinava sobre a importância da organização do esforço, a capacidade de direcionar suas energias para atividades que realmente te aproximam do seu objetivo. Mas se o seu objetivo é apenas ter dinheiro, se você não tem um propósito maior, se você não está contribuindo para o bem-estar da sociedade, seus esforços serão em vão. A riqueza de verdade não está no que você tem, mas no que você é. Não está no tamanho da sua conta bancária,
mas na grandeza do seu coração. Não está no número de seguidores que você tem nas redes sociais, mas na profundidade das suas relações. Abra seus olhos, desperte para a realidade, reconecte-se com seus valores, redescubra seu propósito e pare de perseguir uma riqueza que não te pertence. E não adianta me dizer que você já sabe disso, que você já é uma pessoa boa, que você já ajuda os outros, que você já tem tudo o que precisa, porque as suas ações dizem o contrário, porque você continua se comparando com os outros, continua reclamando da vida, continua se sentindo insatisfeito. A hipocrisia é uma armadilha perigosa. Te impede de enxergar seus próprios defeitos, de reconhecer seus próprios erros, de admitir suas próprias fraquezas. Te mantém preso em uma ilusão de perfeição, de superioridade, de santidade. Napoleão Hill te alertou sobre os perigos da personalidade atraente, a capacidade de manipular os outros para alcançar seus próprios objetivos. Mas se você está usando a sua inteligência, o seu carisma, a sua influência para enganar, para explorar, para prejudicar as pessoas, você está apenas cavando a sua própria sepultura. A verdade sempre vem à tona. A máscara sempre cai. E quando isso acontecer, você terá que arcar com as consequências dos seus atos. Então, pare de se iludir. Seja honesto consigo mesmo. Reconheça suas falhas. Admita seus medos. E comece a trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. E não me venha com a desculpa de que é difícil, de que leva tempo, de que você não sabe por onde começar. Porque a mudança começa com uma decisão, com a escolha de abandonar o caminho da mediocridade e trilhar o caminho da excelência. Não espere o momento perfeito, a oportunidade ideal, as condições favoráveis. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja incerto, e continue caminhando, um passo de cada vez, em direção ao seu objetivo. Hill incentivava a cooperação, a capacidade de trabalhar em equipe para alcançar resultados maiores. Mas para cooperar de verdade, você precisa aprender a confiar nos outros, a respeitar suas opiniões, a valorizar suas contribuições. Não se isole, não se feche em si mesmo. Não se ache o dono da verdade. Abra-se ao diálogo, à troca de ideias, ao aprendizado mútuo e descubra o poder da colaboração. E não se esqueça de agradecer. Seja grato por tudo o que você tem, por tudo o que você conquistou, por todas as pessoas que te ajudaram ao longo do caminho. A gratidão é um ímã que atrai coisas boas para a sua vida. Te conecta com a abundância, te fortalece a fé, te aproxima da felicidade. E, acima de tudo, ame. Ame a si mesmo, ame a sua família, ame os seus amigos, ame o seu trabalho, ame a sua vida. O amor é a força mais poderosa do universo. É a energia que move o mundo, que cura as feridas, que transforma a dor em alegria. Napoleão Hill te ensinou a importância de manter a mente aberta, a estar receptivo a novas ideias, a novas possibilidades, a novas formas de pensar. Mas para manter a mente aberta, você precisa estar disposto a questionar suas próprias crenças, a desafiar seus próprios preconceitos, a abandonar suas próprias certezas. Não se prenda ao passado, não se apegue às suas tradições, não se deixe limitar pelas suas experiências. Abrace a mudança, explore o desconhecido, aventure-se no novo. E lembre-se, a jornada nunca termina. O seu próximo nível, o seu próximo desafio não está escondido em um livro secreto ou em um guru iluminado, mas sim na sua própria capacidade de se reinventar, de se superar, de se tornar a pessoa que você sempre soube que podia ser. Acredite em si mesmo, confie no seu potencial e siga em frente, sempre em frente. Agora que você chegou até aqui, que absorveu todos esses ensinamentos, que encarou as verdades incômodas e se preparou para o seu próximo nível, eu te peço um favor. Não guarde tudo isso para você.
Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todas as pessoas que você quer ver prosperar. Espalhe a mensagem de Napoleão Hill. Inspire outras vidas. Faça a diferença no mundo. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se ele te despertou para uma nova realidade, se ele te motivou a seguir em frente, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Porque o meu objetivo é te ajudar a alcançar a riqueza que você merece, a construir a vida dos seus sonhos, a se tornar a melhor versão de si mesmo. Juntos, podemos ir mais longe. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos construir um mundo melhor. A escolha é sua. O caminho está traçado. E a hora de agir é agora.